O ar-condicionado do Shopping Center Boulevard soprava um frio artificial que contrastava violentamente com o calor abafado daquela tarde de terça-feira lá fora. Mas aquele gelo no ambiente não era nada comparado ao frio que se instalou no meu peito, paralisando meu coração, naquele exato instante. Quando vi a cena se desenrolar diante dos meus olhos, o chão de mármore polido pareceu ceder sob os meus sapatos ortopédicos. Me chamo Doralice. Tenho 68 anos bem vividos. E até aquela tarde fatídica, acreditava que a família era o único porto seguro em um mundo de tempestades. Sou casada há 45 anos com o Alberto, um homem simples, de poucas palavras, que passa os dias cuidando da horta no quintal e reclamando das notícias do jornal. Ele sempre me avisou. Dora, você dá mel demais, acaba criando formiga, ele dizia, balançando a cabeça enquanto eu assinava mais um cheque ou parcelava mais uma viagem para a nossa única filha. Eu brigava com ele, defendia minha menina com unhas e dentes. Naquela tarde, no meio daquele corredor luxuoso, tive que engolir a razão do meu marido junto com a minha própria dignidade estraçalhada. Eu não estava ali para passear. Detestava shoppings. Preferia o cheiro de terra molhada das minhas samambaias ou o barulho da feira livre no domingo. Mas era aniversário de uma vizinha querida e eu queria comprar uma lembrancinha na loja de departamentos. Estava com minha bolsa de couro marrom, aquela velha guerreira que me acompanhava há anos, e vestia meu conjunto de linho bege, confortável e decente, como convém a uma senhora da minha idade. Foi quando a vi. Camila. Minha filha estava radiante. Aos 26 anos, ela possuía uma beleza que, eu gostava de pensar, herdara de mim na juventude, mas polida por tratamentos estéticos que o meu dinheiro e a aposentadoria suada do Alberto, somada às rendas dos nossos aluguéis, pagavam. Ela usava um vestido de seda que parecia flutuar em seu corpo, sapatos de salto alto que faziam cloc, cloc no piso brilhante. E o cabelo? O cabelo estava impecável, num tom de loiro que custava o preço da compra do mês inteira no salão da Zona Sul. Ela não estava sozinha. Estava ladeada por duas moças que eu conhecia apenas de vista, daquelas fotos que elas postam na internet fazendo biquinho. Eram as novas amigas da sociedade, que Camila tanto se esforçava para impressionar. Meninas que nasceram em berço de ouro, diferentemente da minha filha, que nasceu num berço comprado a prestações nas Casas Bahia, mas que teve todo o amor do mundo. Meu coração de mãe, tolo e precipitado, disparou de alegria. Não importa a idade, ver um filho é sempre como ver o sol nascer depois de uma noite longa. Sem pensar, sem analisar o contexto, apressei o passo. O sorriso se abriu no meu rosto espontaneamente, ignorando o cansaço nas pernas. Camila! Filha! Chamei, erguendo a mão. Minha voz saiu um pouco mais alta do que eu pretendia, ecoando levemente no corredor largo. Vi quando o grupo parou. Vi quando as duas amigas se viraram, com aquele olhar de cima a baixo que parece medir o valor da nossa alma pelas etiquetas das nossas roupas. E vi, com uma clareza dolorosa, a expressão no rosto da minha filha. Não houve sorriso. Não houve reconhecimento. Houve pânico. E logo depois, vergonha. Camila olhou para mim, depois para as amigas, cujas sobrancelhas já se erguiam em questionamento zombeteiro. Quem é essa, Mila? Perguntou a mais alta, torcendo o nariz como se sentisse um cheiro ruim. É sua empregada? O tempo parou. Senti o sangue pulsar nas minhas têmporas. Esperei a defesa. Esperei que ela dissesse: é minha mãe, a mulher que limpou meu vômito quando fiquei doente, que pagou minha faculdade, que me deu esse cartão de crédito que está na minha bolsa. Mas Camila ajeitou a alça da bolsa de grife no ombro, ergueu o queixo e, com uma voz firme e gelada, proferiu a sentença que matou a Doralice que eu era até então. Não. Que horror, meninas. Eu não conheço essa senhora. Deve ser alguma pedinte ou alguém confundindo as pessoas. Vamos, a loja é para lá. E virou as costas. Virou as costas como se eu fosse um saco de lixo deixado na calçada. Como se o útero que a gerou fosse um detalhe sórdido a ser esquecido. As amigas riram. Um riso fino metálico. Que gente estranha que frequenta esse lugar agora, comentou a outra enquanto se afastavam, braços dados, em direção a uma vitrine iluminada e caríssima.
Fiquei ali, parada, com a mão ainda meio erguida no ar, como uma estátua da estupidez materna. As pessoas passavam ao meu redor, alheias à tragédia, desviando daquela velha parada no meio do caminho. Senti um nó na garganta, um bolo formado por lágrimas, gritos e uma dor física, aguda, bem no meio do peito. Minha visão embaçou. A vontade era desabar ali mesmo, chorar, gritar para quem quisesse ouvir. Eu sou a mãe dela, eu sou a mãe dela. Mas não fiz isso. Engoli o choro. Engoli com tanta força que senti o gosto amargo da bile na boca. Respirei fundo, sentindo o ar condicionado queimar minhas narinas. Não, eu não daria espetáculo. Eu não seria a louca que ela queria que eu parecesse. Arrastei meus pés até um banco de madeira próximo a uma fonte artificial. Sentei-me, colocando a bolsa velha no colo. Minhas mãos tremiam tanto que tive que entrelaçar os dedos para que parassem. Não conheço essa senhora. A frase ecoava na minha cabeça, repetida e repetida como um disco riscado. Lembrei-me do Alberto. Lembrei-me de ontem à noite, quando ele me mostrou as contas de luz e água, preocupado. Dora, a fatura do cartão da Camila veio R$3.000 esse mês. De novo. A gente vai ter que tirar da poupança da reforma do telhado. Deixa a menina, Beto. Eu tinha respondido irritada. Ela precisa estar bem apresentada para conseguir um bom emprego. É investimento. Investimento. Ele resmungou, indo dormir de costas para mim. Que tola eu fui. Que velha tola, cega e vaidosa. Eu não estava investindo no futuro dela. Estava financiando minha própria humilhação. Eu estava pagando para ser negada. Aquelas roupas, aquele cabelo, aquele sapato, tudo tinha o meu suor. O suor do Alberto, o nosso sacrifício. E o pagamento era o desprezo público. Olhei na direção para onde elas tinham ido. Entraram numa loja sofisticada, daquelas que não colocam o preço na vitrine para não assustar os pobres mortais. Vi, de longe, através do vidro, Camila pegando araras de roupas, rindo, apontando para peças que custavam o valor da minha aposentadoria. Ela parecia tão leve, tão livre do peso de ter uma mãe cafona. Uma raiva surda começou a substituir a dor. Não era aquela raiva explosiva, vermelha. Era uma raiva fria, cinzenta, calculista. Era a raiva de quem finalmente acorda depois de anos de sonambulismo. Não me conhece? Pensei. Pois bem, Camila, você tem razão. Você não conhece a mulher que eu vou me tornar agora. Porque a mãe boba, a Doralice que assinava cheques em branco emocionalmente, essa morreu aqui neste corredor. Abri minha bolsa. O couro estalou, um som familiar. Remexi entre lenços de papel, balas de hortelã e o terço que eu sempre carregava, até encontrar meu celular. Era um modelo simples, com letras grandes, que o Alberto tinha configurado para mim. Também peguei minha carteira. Lá dentro, no bolso transparente, não havia foto do meu marido, mas uma foto da Camila quando criança, sorrindo na formatura do jardim de infância. Arranquei a foto com um puxão seco. Amassei-a na palma da mão até virar uma bolinha irreconhecível e joguei na lixeira ao lado do banco. Primeiro passo dado. Agora, o segundo. Disquei o número da central do cartão de crédito. Eu sabia de cor, de tanto que ligava para desbloquear limites quando ela viajava. A música de espera tocou. Uma melodia irritante de piano. Enquanto esperava, meus olhos não saíam da vitrine da loja. Eu via Camila experimentando um blazer branco. Ela girava na frente do espelho, fazendo poses. As amigas batiam palmas. Ela parecia uma rainha sustentada por súditos que ela desprezava. Central de cartões. Boa tarde. Com quem eu falo? A voz da atendente me trouxe de volta. Com Doralice. Minha voz saiu firme, irreconhecível até para mim mesma. Não havia tremor, apenas aço. Eu sou a titular do cartão final 41589. Sim, dona Doralice. Em que posso ajudar? Quer consultar o saldo? Não, respondi, observando Camila pegar mais 3 vestidos e caminhar em direção ao provador. Ela estava confiante, estava segura. Ela tinha o plástico mágico da mamãe na bolsa. Eu quero cancelar um cartão adicional. Agora. Cancelar, senhora? A atendente pareceu surpresa. Mas o histórico de pagamentos é excelente. A senhora tem certeza?
É o cartão em nome de Camila, sua filha? Sim, tenho certeza absoluta. A senhora gostaria de apenas bloquear temporariamente? Às vezes, em caso de perda ou roubo. Não foi roubado, minha filha. Cortei a moça, meus olhos fixos na loja lá na frente. Ou melhor, fui roubada na minha dignidade. Eu quero o cancelamento total e imediato desse adicional. Quero que esse pedaço de plástico não valha nem o material de que é feito. Cancele agora. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido pelo som de teclas sendo digitadas. Cada clique do teclado da atendente soava como uma martelada libertadora nas correntes que me prendiam. Compreendo, dona Doralice. Só um momento. Pronto. O cartão adicional em nome de Camila foi cancelado com sucesso. Qualquer tentativa de compra será negada imediatamente. Mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigada. Desliguei o telefone. Senti uma vertigem estranha. Um misto de poder e tristeza profunda. Era como amputar um membro gangrenado. Doía, mas era necessário para sobreviver. Levantei-me do banco. Minhas pernas já não tremiam. Eu me sentia mais alta, mais pesada, mais presente no mundo. Ajeitei meu vestido de linho. Passei a mão no cabelo grisalho que eu não tingia porque o Alberto dizia que parecia prata. Eu poderia ir embora. Poderia correr para casa, chorar no travesseiro e esperar o telefonema furioso dela mais tarde. Seria o mais fácil. Seria o que a antiga Doralice faria, fugir do conflito. Mas eu não ia fugir. Eu queria ver. Eu precisava ver. Caminhei devagar em direção à loja. Não entrei. Parei perto da vitrine, disfarçada entre um manequim e um pilar espelhado. Eu tinha a visão perfeita do caixa. Camila saiu do provador. Estava radiante. Carregava nos braços uma montanha de roupas. O blazer branco, 2 vestidos de festa, uma calça de alfaiataria. As amigas estavam ao lado, incentivando. Leva tudo, amiga. Ficou perfeito, dizia uma delas. Ah, eu vou levar sim. Mereço, né? Tive uma semana estressante, Camila respondeu, jogando o cabelo para trás. Semana estressante. Acordar ao meio-dia, ir à academia e depois ao shopping. Enquanto isso, eu acordava às 6 para fazer o café do pai dela e conferir os extratos bancários, tentando fazer milagre para cobrir os rombos que ela criava. Ela se aproximou do balcão. A vendedora, com um sorriso que ia de orelha a orelha, começou a bipar as peças. O valor ia subindo no visor. 500, 1.000, 2.500 reais. Eu senti um frio na barriga, mas não recuei. Fiquei ali, plantada, testemunha invisível do meu próprio ato de rebelião. Deu 3.800 reais, senhora, disse a vendedora com aquele tom de respeito que se dá ao dinheiro, não à pessoa. Camila nem piscou, abriu a bolsa, aquela bolsa que eu dei de Natal, e puxou a carteira. Com um gesto teatral, quase coreografado, sacou o cartão dourado. O meu cartão. O cartão da senhora que ela não conhecia. Pode passar no crédito. Em uma vez só, disse ela, com a arrogância de quem nunca precisou saber quanto custa um pacote de arroz. A vendedora inseriu o cartão na máquina. Camila continuou conversando com as amigas, rindo de alguma futilidade, nem olhando para o aparelho. O tempo pareceu esticar. A máquina fez um bip, depois outro. A vendedora franziu a testa, retirou o cartão, limpou o chip na blusa e inseriu novamente. Só um minutinho, acho que a máquina está sem sinal, disse a moça tentando manter a polidez. Camila parou de rir. Olhou para a máquina. Como assim? Esse cartão tem limite infinito praticamente. Vou tentar de novo, insistiu a vendedora. Terceira tentativa. O bip foi longo e grave. A mensagem vermelha apareceu no visor. Eu não podia ler dali, mas sabia exatamente o que dizia. A vendedora olhou para Camila, o sorriso desaparecendo ligeiramente. Senhora, deu não autorizado. A mensagem pede para contatar o emissor. Cartão cancelado. O silêncio que caiu sobre aquele pequeno grupo no caixa foi mais alto do que qualquer grito. As amigas pararam de mexer no celular. Camila ficou pálida. A cor fugiu do rosto dela tão rápido que parecia que ia desmaiar. Isso é impossível. Ela guinchou, a voz subindo uma oitava. Passa de novo, deve ser erro do sistema de vocês. Minha mãe, digo, esse cartão nunca falha. Sua mãe? Pensei.
com um sorriso triste e amargo nos lábios. Mas você não tem mãe, menina. Você acabou de dizer que não conhece a senhora. Eu sinto muito. A vendedora agora falava mais alto e outras pessoas na loja começavam a olhar. O sistema é claro. Cartão cancelado. A senhora tem outra forma de pagamento? Camila olhou para os lados desesperada. Olhou para as amigas. Vocês podem... Começou ela. As amigas deram um passo para trás, sincronizadas. Ih, Mila, meu cartão virou o mês hoje, tô sem limite, disse a primeira, mentindo descaradamente. O meu pai bloqueou o meu, disse a outra, já olhando para a saída. Camila estava sozinha, cercada por roupas caras que não podia levar, sob o olhar julgador da vendedora e o abandono das companheiras de luxo. Ela começou a suar. Aquele verniz de perfeição estava rachando bem ali, na frente de todos. Eu respirei fundo. O ar entrou nos meus pulmões, limpo e revigorante. Eu poderia entrar lá, poderia salvá-la como fiz a vida toda. Poderia sacar meu outro cartão, inventar uma desculpa, dizer que foi erro do banco, pagar a conta e levá-la para tomar sorvete. Mas minhas pernas não se moveram naquela direção. Pelo contrário, eu me virei. Ajeitei a alça da minha bolsa velha no ombro, ergui a cabeça e comecei a caminhar em direção à saída do shopping. Não olhei para trás. Sabia que o escândalo estava apenas começando, mas pela primeira vez em 26 anos, aquele escândalo não era problema meu. Enquanto caminhava para o estacionamento, onde meu velho carro popular me esperava, senti uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto. Não era de arrependimento, era de luto. Eu estava enterrando a filha que eu idealizei para poder finalmente conhecer a mulher que eu precisava ser. Cheguei ao carro, entrei e bati a porta com força. O silêncio dentro do veículo me acolheu. Acabou, Alberto, sussurrei para o banco vazio do carona. As formigas não vão mais comer o nosso mel. Liguei o motor. O barulho do motor engasgou um pouco antes de pegar, mas pegou. Assim como eu. Eu estava ferida. Estava sangrando por dentro, mas estava viva. E, pela primeira vez em muito tempo, o volante da minha vida estava, de fato, nas minhas mãos. O caminho de volta para casa teve o peso de uma procissão fúnebre, onde o cadáver era a minha própria ingenuidade. Dirigi mecanicamente, com as mãos firmes no volante daquele carro popular que gemia a cada troca de marcha, ignorando as buzinas dos apressadinhos no trânsito. Minha mente, no entanto, não estava no asfalto quente daquela terça-feira. Ela viajava por 26 anos de concessões, mimos e cegueira deliberada. Ao estacionar na garagem, desliguei o motor e fiquei ali, no escuro, ouvindo os estalos do metal esfriando. A casa estava silenciosa. Era um sobrado antigo, construído tijolo por tijolo, com o dinheiro que eu e Alberto economizamos, privando-nos de tudo. As paredes precisavam de pintura. O portão estava descascado. Olhei para aquelas paredes e senti uma vergonha profunda. Deixei meu lar envelhecer e adoecer para sustentar o castelo de cartas de uma filha que se envergonhava de mim. Entrei pela porta da cozinha. O cheiro de café passado pairava no ar, sinal de que Alberto já havia voltado da horta. Ele estava na sala, sentado em sua poltrona de courino rasgada, assistindo ao noticiário com o volume baixo. Quando me viu entrar, sem sacolas e com o rosto desprovido de cor, ele desligou a televisão imediatamente. Aconteceu alguma coisa, Dora? Perguntou ele, a voz rouca carregada de uma preocupação genuína que Camila jamais demonstrara. Cadê o presente da Neuza? Caminhei até ele e me sentei no sofá, sentindo o tecido gasto sob meus dedos. Respirei fundo, buscando o ar que parecia faltar desde o shopping. Não comprei o presente, Beto, mas cancelei o cartão da Camila. Alberto arregalou os olhos, aqueles olhos cansados rodeados de rugas profundas. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Parecia tentar processar se aquilo era um delírio meu ou um milagre. Você... O quê? Cancelei, repeti, e pela primeira vez senti um gosto doce na palavra. Ela fingiu que não me conhecia, Beto. Na frente das amigas ricas. Disse que eu era uma desconhecida, uma qualquer. Contei tudo. Não chorei. As lágrimas tinham secado no caminho. Narrei cada detalhe com a frieza de uma legista descrevendo um óbito.
O olhar de desprezo, a frase cortante, a minha fuga e o bloqueio do crédito. Alberto ouviu em silêncio, mas vi suas mãos se fecharem em punhos sobre os joelhos, os nós dos dedos ficando brancos. Quando terminei, ele se levantou, caminhou até mim e colocou a mão pesada e calejada no meu ombro. Não disse, eu avisei. Não disse, bem feito. Apenas apertou meu ombro, transmitindo uma solidariedade que valia mais que qualquer discurso. Você fez o que tinha que ser feito, minha velha, ele murmurou. Agora, o que a gente faz? Levantei a cabeça e olhei para ele. Naquele momento, a Doralice chorona e sentimental deu lugar a outra mulher. Uma mulher que eu tinha enterrado há décadas, desde que Camila nascera. Agora, Alberto, nós vamos fazer um inventário, respondi, levantando-me com uma energia que eu não sentia há anos. Vamos para o escritório. O escritório era, na verdade, um quarto de hóspedes que virou depósito de bagunça. Havia pilhas de revistas velhas, caixas de decorações de Natal e, no canto, uma escrivaninha de madeira maciça, onde guardávamos a papelada. Durante anos, eu joguei as faturas e extratos ali dentro de qualquer jeito, com medo de olhar os números, com pavor de somar o prejuízo. Eu assinava e pagava, como uma máquina. Sentei na cadeira giratória que rangeu em protesto e comecei a abrir as gavetas. O cheiro de papel guardado e mofo subiu pelas minhas narinas. Traz a calculadora, Beto. E aquele caderno preto de capa dura que eu usava na contabilidade da fábrica? Pedi. Sim, eu tinha uma habilidade esquecida. Antes de me aposentar, antes de virar apenas mãe e dona de casa, eu fui auxiliar administrativa em uma tecelagem por 30 anos. Eu lidava com folhas de pagamento, com controle de estoque, com cada centavo que entrava e saía daquela empresa. Eu era conhecida pela minha precisão, pela minha rigidez com os números. Dona Doralice não deixa passar um centavo, diziam os patrões. Onde foi parar aquela Doralice? Ela foi sedada pelo amor materno desmedido. Mas o choque daquela tarde serviu como o antídoto mais amargo e eficaz do mundo. Alberto trouxe o caderno e a calculadora grande, de teclas amarelas. Colocou também uma xícara de café fumegante ao meu lado. Vamos ver o tamanho do buraco, ele disse, puxando um banquinho. Comecei a puxar os papéis. Extratos bancários dos últimos 5 anos. Faturas de 3 cartões de crédito diferentes. 2 deles estourados que eu renegociava periodicamente. Comprovantes de transferências via Pix. Espalhei tudo sobre a mesa. Era um mar de papel, um oceano de desperdício. A cada folha que eu analisava, a indignação crescia, substituindo a tristeza. Meus olhos treinados voltaram a funcionar como na época da fábrica. Eu não via mais ajuda para a filha. Eu via desvios, má gestão, roubo consentido. Olha isso, Beto. Apontei para uma fatura de 6 meses atrás. Spa Diamond. R$ 400 numa massagem. No mesmo dia em que você deixou de comprar o remédio da pressão porque achou caro. Alberto suspirou, balançando a cabeça. E aqui? Continuei, a voz ganhando firmeza. Uber. Ela gasta R$ 600 por mês de Uber. Sendo que a gente paga a gasolina e o seguro do carro que ela usa. Para onde ela vai tanto de carro de aplicativo se tem carro na garagem? Comecei a somar. As teclas da calculadora estalavam sob meus dedos rápidos. Salão de beleza, roupas de grife, jantares em restaurantes que eu nem sabia pronunciar o nome, viagens de fim de semana para a praia com as amigas, mensalidade da pós-graduação que ela trancou e nunca me avisou. Continuei pagando por 6 meses sem saber. Ao final de 2 horas, encarei o valor total circulado em caneta vermelha no meu caderno preto. O número era obsceno. Com aquele dinheiro, teríamos reformado a casa inteira. Teríamos trocado o carro do Alberto, teríamos feito aquela viagem para a Aparecida do Norte que adiávamos há 10 anos. Eu tinha financiado uma vida de princesa para uma plebeia ingrata, às custas do suor do meu marido e da minha própria segurança na velhice. Meu Deus, Dora! Alberto sussurrou, olhando o valor final. Isso é quase o preço de um apartamento popular. É, Beto. É sim. Foi então que me lembrei de algo. Algo crucial que estava enterrado sob a pilha de contas de luz. Comecei a revirar a última gaveta, a mais profunda, onde ficavam os documentos intocáveis.
Meus dedos tatearam uma pasta de plástico azul. Puxei-a para a luz. Dentro dela estava o contrato de aluguel do apartamento onde Camila morava. Um apartamento bonito, na zona nobre, que ela insistiu que precisava para estar perto das oportunidades. Abri o documento. Meus olhos correram pelas cláusulas que eu havia assinado sem ler direito, confiando na palavra dela. Mas ali, preto no branco, estava a minha arma secreta. O meu poder redescoberto. "Beto, olha aqui", disse, batendo o dedo indicador no papel. "O contrato não está no nome dela." Ele ajustou os óculos, semicerrando os olhos. "Como assim?" "A imobiliária exigiu renda comprovada. Camila nunca teve renda fixa." "O contrato está no meu nome, Alberto. Eu sou a locatária titular. Ela consta apenas como ocupante. E eu sou a fiadora de mim mesma, usando a nossa casa como garantia." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Isso significava que eu não pagava apenas o aluguel dela. Significava que aquele apartamento era meu, legalmente falando. Eu tinha a chave mestra da vida dela nas minhas mãos. E havia mais. Peguei a pasta verde, a do carro. "O carro", comecei, sentindo um sorriso frio se formar. "O Honda Fit, que ela dirige para cima e para baixo, está no seu nome, Beto. Lembra? O seguro ficou mais barato no perfil de idoso." Alberto assentiu devagar, começando a entender onde eu queria chegar. "Então, nada é dela?" "Nada", confirmei, fechando o caderno preto com um baque seco. "Absolutamente nada. As roupas, os móveis, o teto, as rodas, tudo pertence à senhora que ela não conhece." Senti uma onda de poder percorrer minha espinha. Não era um poder vingativo, mesquinho. Era o poder da justiça. Durante anos, fui mansa. Fui a mãe que dizia sim para evitar o conflito. A mãe que engolia sapos para ver a filha sorrir. Mas aquela mulher mansa tinha morrido na praça de alimentação do shopping. Quem estava sentada naquela cadeira agora era a Doralice contadora. A Doralice que sabia que, quando uma empresa dá prejuízo constante e o sócio desvia a verba, a única solução é fechar as portas e auditar tudo. O telefone fixo na sala começou a tocar. O som estridente cortou o ar. Depois, o meu celular, que estava sobre a mesa, vibrou e acendeu. A foto de Camila apareceu na tela. "Filha 3, ignorei. Deixei tocar." "Ela deve estar desesperada", disse Alberto, olhando para o aparelho vibrando como se fosse uma bomba relógio. "O que você vai fazer? Vai atender?" Olhei para o telefone, vendo a insistência da chamada. Imaginei a cena. Ela na loja, passando vergonha, tentando me ligar para gritar, para exigir, para fazer o drama de sempre e me obrigar a consertar o erro dela. Peguei o celular. Alberto prendeu a respiração. Com um movimento calmo e deliberado, deslizei o dedo pela tela e ativei o modo "Não perturbe". Em seguida, virei o aparelho com a tela para baixo sobre a mesa. "Não", respondi, minha voz soando estranhamente tranquila. "Hoje não. Hoje ela vai ter que descobrir como voltar para casa sem o Uber da mamãe. Hoje ela vai ter que lidar com a realidade." Levantei-me da cadeira, sentindo minhas pernas firmes. A dor no peito havia sumido, substituída por uma determinação de ferro. "Amanhã, Alberto, nós vamos lá. Mas não vamos como pais pedindo desculpas. Vamos como proprietários fazendo uma vistoria." Fui até a janela do escritório e olhei para o quintal. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja sangrento. Minhas samambaias balançavam ao vento. Eu havia passado a vida cultivando uma filha como se fosse uma orquídea rara, protegendo-a de todo o sol forte e de toda a tempestade. E ela cresceu fraca, parasita e venenosa. Estava na hora de podar. E a poda seria drástica. "Beto", chamei, sem me virar. "Separa a cópia da chave do apartamento e a chave reserva do carro. Coloca tudo em cima da mesa da cozinha." Ouvi o barulho da gaveta sendo aberta e o tilintar do metal. "Está na mão, Dora." Sorri para o vidro da janela, vendo meu reflexo envelhecido, mas altivo. "Ótimo, a brincadeira acabou. A senhora desconhecida vai se apresentar formalmente." Naquela noite, jantei com um apetite que não tinha há meses. A comida simples, arroz, feijão e ovo frito, teve gosto de banquete. O telefone tocou mais 10 vezes. O celular acumulou 30 mensagens.
Não li nenhuma. Eu tinha um plano. Eu tinha os papéis. E pela primeira vez, eu tinha a coragem de ser a vilã na história dela para poder ser a heroína da minha própria vida. Fui dormir cedo. Precisava descansar. O dia seguinte seria o dia do despejo emocional. E eu estaria pronta. A manhã seguinte amanheceu com um silêncio que parecia ter peso e textura. Não era o silêncio da paz, mas aquele silêncio carregado que antecede o estouro de uma represa. Acordei antes mesmo do galo do vizinho cantar, com o corpo estranhamente descansado, apesar da tempestade que varria minha vida. Ao meu lado, o lado da cama de Alberto já estava vazio e frio. Levantei-me e fui até a cozinha. O cheiro de café forte invadia a casa, misturado ao aroma da terra úmida que vinha do quintal. Encontrei meu marido sentado à mesa, com a barba feita e vestindo sua melhor camisa de botão, aquela xadrez que ele só usava em dias de missa ou votação. Sobre a toalha de plástico florida, as chaves do apartamento e do carro de Camila brilhavam como se fossem peças de ouro recém-descobertas em um garimpo. "Bom dia, Dora", disse ele, sem tirar os olhos da xícara. O celular não parou de piscar a noite toda. Parece uma árvore de Natal quebrada. Peguei o aparelho. Havia 42 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens de texto e áudios no aplicativo. Não precisei ouvir para saber o conteúdo. Eram variações de "Onde você está? Você ficou louca?" Eu passei a maior vergonha da minha vida. E claro, a clássica manipulação. "Estou passando mal por sua causa." Senti um aperto no peito. Aquele reflexo condicionado de mãe que quer correr e colocar band-aid no joelho ralado da filha. Mas então, a frase ecoou novamente na minha mente, fria e cortante como lâmina de barbear. "Não conheço essa senhora." O aperto no peito se desfez, dando lugar a uma calma gélida. "Deixa piscar, Beto", respondi, servindo meu café. "Hoje nós não vamos atender. Hoje nós vamos visitar." Comemos em silêncio, mastigando o pão com manteiga como se fosse a última ceia antes da batalha. Havia um entendimento tácito entre nós. Alberto, homem que sempre fugiu de briga, tinha no olhar a determinação de quem protege o que é seu. Ele sabia que tínhamos criado uma cobra e sabia que o antídoto amargo teria que ser administrado por nós mesmos. Às 9 horas em ponto, entramos no nosso carro velho. O motor engasgou, tossiu, mas pegou. Dirigi com uma serenidade que não combinava com o trânsito caótico da cidade. Enquanto avançávamos para a zona nobre, observava a paisagem mudar. As casas simples de tijolo aparente do nosso bairro davam lugar a prédios espelhados, calçadas de pedras portuguesas e árvores podadas com precisão cirúrgica. Era um outro mundo. Um mundo que eu bancava, mas no qual eu era proibida de entrar pela porta da frente. Chegamos ao edifício Jardins do Imperador. O nome já era uma piada de mau gosto, considerando que quem pagava o aluguel eram 2 plebeus aposentados. O porteiro, um senhor simpático chamado Seu Valdir, sorriu ao nos ver. "Dona Doralice, seu Alberto. Quanto tempo? Vieram trazer os mimos da menina?" Ele perguntou, abrindo o portão da garagem. "Algo assim, seu Valdir", respondi, forçando um sorriso que não chegou aos meus olhos. "Viemos fazer uma surpresa." Estacionamos na vaga de visitantes, bem ao lado do Honda Fit prata que compramos para ela, ir à faculdade com segurança. O carro estava imundo por fora, com uma camada de poeira que denunciava o descaso. Alberto passou o dedo na lataria suja e negou com a cabeça. "Nem para lavar o que não é dela ela serve", resmungou ele. Subimos pelo elevador de serviço, como sempre fazíamos para não incomodar os vizinhos, segundo as instruções antigas de Camila. Mas hoje, aquilo não me humilhou. Pelo contrário, serviu para alimentar a fornalha que queimava dentro de mim. Parei diante da porta do apartamento 402. Minha mão segurou a cópia da chave. Respirei fundo. Olhei para Alberto, que assentiu. Girei a chave na fechadura silenciosamente. A porta se abriu. O ar que saiu de lá de dentro era gelado, cortesia do ar-condicionado ligado na temperatura mínima e cheirava a uma mistura enjoativa de perfume caro, cigarro e pizza velha. Entramos. A sala estava na penumbra, com as cortinas blackout fechadas. Meus olhos, acostumados à ordem e à limpeza da minha casa simples, varreram o ambiente com desgosto.
Havia roupas de grife jogadas sobre o sofá de linho branco, que eu paguei. Sapatos espalhados pelo tapete persa. Garrafas de vinho vazias sobre a mesa de centro, manchando a madeira nobre. Caminhei até a cozinha. A pia estava transbordando de louça suja. Restos de comida apodreciam em pratos de porcelana. Na bancada, uma máquina de café expresso italiana, que custou 3 vezes o meu benefício do INSS, estava incrustada de pó velho. É assim que a realeza vive, sussurrou Alberto, pegando uma fatura de luz amassada no chão. No chiqueiro de luxo, ouvimos um barulho vindo do corredor, passos arrastados. Camila apareceu na porta da sala, vestindo um roupão de seda e com uma máscara de dormir puxada para a testa. O cabelo estava desgrenhado e os olhos inchados de quem bebeu demais ou chorou de raiva. Quando ela nos viu parados no meio da sala dela, ou melhor, da nossa sala, ela deu um pulo para trás e soltou um grito. "O que é isso? Vocês querem me matar do coração?" Ela guinchou, levando a mão ao peito. "Como entraram aqui? Não houve 'Bom dia, mãe'. Não houve 'Bença, pai'. Apenas a indignação de ter sua privacidade invadida." "Bom dia para você também, filha", disse eu, com uma voz mansa, aveludada, usando a máscara da mãe submissa que ela conhecia tão bem. "Ficamos preocupados. Você ligou tanto." A menção das ligações pareceu acender o estopim da fúria dela. Camila avançou 2 passos, o rosto vermelho de raiva, esquecendo-se momentaneamente do susto. "Preocupados? Preocupados?" Ela gritou, gesticulando. "Vocês têm noção do que fizeram ontem? Vocês cancelaram o meu cartão! Na frente da Marcela e da Beatriz. Eu tive que deixar as roupas lá." A vendedora olhou para mim como se eu fosse uma ladra. Eu permaneci imóvel, segurando minha bolsa velha junto ao corpo. Alberto estava encostado na parede, braços cruzados, observando a filha como quem observa um estranho bicho peçonhento no quintal. "Foi um erro do banco, querida." Menti, com uma facilidade que me assustou. O gerente ligou dizendo que acharam estranho o valor alto e bloquearam por segurança. Sabe como é sistema de banco, né? Tudo velho, igual a gente. A mentira desarmou parte da fúria dela, substituindo-a por aquela arrogância habitual de quem se acha mais esperta que todos. Ela bufou, revirando os olhos. "Pois tratem de resolver isso hoje. Eu não posso ficar sem crédito. Tenho um jantar hoje à noite, aqui no apartamento. Vou receber aquelas mesmas amigas para provar que foi um mal-entendido, que não sou uma falida. E preciso encomendar o buffet japonês." "Jantar?" perguntei, fingindo interesse. "É, mãe, um jantar, coisa fina. E agora, por culpa de vocês, não tenho como pagar o adiantamento do sushiman. São R$ 2.000. Vocês trouxeram dinheiro?" Olhei para Alberto. Ele mantinha a expressão neutra, mas vi o músculo do maxilar dele tremer. Era o momento da encruzilhada. Eu poderia explodir ali. Poderia gritar que ela não teria mais um centavo, que o apartamento era meu, que ela era uma ingrata. Mas a raiva fria é calculista. A raiva fria sabe esperar o momento certo para causar o maior dano possível. Se eu gritasse agora, seria apenas uma briga de família. Ela choraria, faria chantagem e talvez eu fraquejasse. Não. A humilhação que ela me fez passar foi pública. A resposta precisava ser à altura. "Dinheiro vivo a gente não tem aqui, filha", disse eu, com um tom pesaroso. "O banco só abre na segunda-feira para saques grandes agora. Mudou a regra." Camila bateu o pé no chão como uma criança mimada de 5 anos. "Que inferno! Tudo é difícil com vocês. E agora? O que eu vou servir? Vento? As meninas chegam às 8. Se eu desmarcar, vou virar piada no grupo." Dei um passo à frente, tocando levemente no braço dela. A pele dela estava fria pelo ar-condicionado. Ela tentou se desvencilhar, mas segurei firme. "Calma, Camila. A gente resolve." "Resolve como? Vai fazer mágica?" "Não precisa de sushiman", continuei, tecendo a armadilha com fios de seda. "Eu e seu pai, a gente pode cuidar da comida." Ela me olhou com horror. "Vocês cozinharem para as minhas amigas? Nem pensar. Vocês vão querer fazer aquelas comidas gordurosas de pobre que vocês comem. Galinhada? Polenta? Eu quero sushi." "Nada disso", insisti, mantendo a voz doce. "Lembra daquele salpicão que você gostava?
E a torta de frango que a vizinhança toda elogia? Podemos fazer algo bem servido. Arrumamos a mesa. Trazemos tudo pronto. Você não gasta nada e ainda diz que contratou um serviço de comida afetiva, que está na moda agora. Vi as engrenagens na cabeça dela girarem. Ela estava desesperada, sem dinheiro, sem crédito e com a necessidade patológica de manter as aparências. A oferta de comida grátis e serviço invisível era tentadora demais. E vocês? Ela hesitou, olhando para as nossas roupas simples. Vocês não vão ficar circulando pela sala, né? Claro que não, garantiu Alberto, falando pela primeira vez. A voz dele era seca. A gente serve, arruma e fica na cozinha. Ninguém vai nem notar nossa presença, como se a gente fosse invisível. Camila ponderou por mais alguns segundos. Depois, suspirou, derrotada pela própria ganância. Tá, que seja. Mas tem que estar perfeito. Usem a louça boa. E pelo amor de Deus, venham com roupas decentes. Não quero que pensem que contratei gente da roça. Ah, e tragam vinho. O meu acabou. Pode deixar, filha. Vamos providenciar tudo, respondi. Vamos agora mesmo no mercado comprar os ingredientes. Às 7 horas estamos aqui. Ela já estava se virando, voltando para o quarto, desinteressada da nossa existência, agora que o problema estava resolvido. Fechem a porta quando saírem. E não façam barulho, minha cabeça está explodindo. Saímos do apartamento. Alberto fechou a porta devagar. No corredor, o silêncio voltou a reinar. Mas agora, ele vibrava com uma energia elétrica. Caminhamos até o elevador sem dizer uma palavra. Só quando entramos no carro e as portas se fecharam, isolando-nos daquele mundo de faz de conta, foi que Alberto soltou o ar que parecia prender a meia hora. Você tem sangue de barata, Dora? Ele perguntou incrédulo. Cozinhar para ela? Para aquelas amigas que riram de você? Servir de empregada na nossa própria casa? Coloquei a mão sobre a dele, que apertava o volante com força. Não, Beto. Eu não tenho sangue de barata. Eu tenho estratégia. Olhei para o prédio espelhado, imaginando Camila lá em cima, voltando a dormir o sono dos injustos, crente de que tinha dobrado os pais velhos mais uma vez. Ela achava que tinha ganhado um buffet gratuito. Mal sabia ela que estava preparando o palco para o seu próprio julgamento. Ela quer um jantar inesquecível? Perguntei, sentindo um sorriso duro curvar meus lábios. Ela vai ter. Ela quer que a gente fique na cozinha? Nós vamos ficar. Mas não vamos servir torta de frango, Alberto. O que vamos servir então? Ele me olhou, confuso. Abri minha bolsa e tirei a pasta azul com o contrato de aluguel e a pasta verde com o documento do carro. Dei 2 tapinhas nos papéis. Vamos servir a realidade. Prato frio e indigesto. Alberto olhou para os documentos e, lentamente, a compreensão iluminou o rosto dele. O brilho de tristeza nos olhos do meu marido deu lugar a uma centelha de justiça. Ele ligou o carro. O motor rugiu, mais forte dessa vez. Vamos para casa, disse ele. Temos muito o que preparar. O caminho de volta foi diferente. Não havia mais luto. Havia plano. Paramos em uma papelaria. Comprei um envelope pardo grande e uma fita de cetim vermelha, bem larga e brilhante. Para que isso? Alberto perguntou. Para o presente, respondi. Jantar chique tem que ter presente. Chegamos em casa e fomos direto para a ação. Não cozinhei, não assei torta, nem piquei legumes para salpicão. Passei a tarde reunindo provas. Imprimi os extratos onde constavam os gastos fúteis. Destaquei com marca-texto amarelo as transferências que fizemos. Juntei as cópias das escrituras, dos contratos, das apólices de seguro. Organizei tudo cronologicamente. Era o dossiê de uma vida de exploração. Coloquei tudo dentro do envelope pardo. Amarrei com a fita vermelha, fazendo um laço pomposo, digno de vitrine de shopping. Enquanto isso, Alberto foi ao guarda-roupa. Tirou seu terno preto, aquele do casamento de uma sobrinha, que cheirava a naftalina. Vou colocar para arejar, disse ele. Se é para ser garçom da verdade, vou estar trajado a rigor. Eu escolhi meu melhor vestido, não o bege de linho da humilhação, mas um azul marinho, sóbrio, elegante, que usei na minha aposentadoria. Coloquei meus brincos de pérola falsa, mas que brilhavam como se fossem verdadeiros. Às 6 horas da tarde, estávamos prontos. Não levamos panelas, não levamos travessas de comida.
Levamos apenas o envelope com um laço vermelho e uma única garrafa de vinho barato. Aquele de garrafão que Alberto gostava, decantado numa garrafa de cristal antiga para parecer caro. Era o toque final da ironia. Está pronta, Doralice? Alberto me ofereceu o braço, galante como nos tempos de namoro. Olhei-me no espelho do corredor. A senhora de ontem, curvada e chorosa, não estava lá. Quem me encarava de volta era uma mulher de postura ereta, com a boca firme e o olhar de quem finalmente aprendeu a dizer não. Estou, Alberto. Nunca estive tão pronta. Saímos de casa deixando as luzes apagadas. A noite estava quente, mas eu sentia um frescor revigorante. Estávamos indo para a Cova dos Leões, mas dessa vez não éramos a carne, éramos os domadores. E o chicote estalaria na hora exata diante da plateia que ela mesma escolheu. A execução silenciosa estava em marcha, e o barulho que ela faria ao final seria ensurdecedor. O elevador subiu silencioso e rápido, uma cápsula de metal que nos levava em direção ao campo de batalha. Alberto segurava o envelope pardo contra o peito, como se fosse um escudo, e eu ajeitava a gola do meu vestido azul marinho, sentindo o tecido fresco contra a pele que ardia de ansiedade. Não era medo. O medo tinha ficado lá embaixo, no estacionamento, junto com a antiga Doralice. O que eu sentia era a adrenalina fria de quem sabe que está prestes a puxar a toalha de uma mesa posta com cristais. Quando a porta do elevador se abriu no quarto andar, o som de risadas e música ambiente já vazava pelo corredor. Camila não perdera tempo. Mesmo sem dinheiro para o sushiman, ela devia ter dado um jeito de manter a festa viva, confiando cegamente que os criados, nós, seus pais, chegariam a qualquer momento com travessas cheias e cabeças baixas. Toquei a campainha. Não usei a chave. Eu queria ser recebida. Queria que ela tivesse o trabalho de abrir a porta para o seu destino. Passos apressados. O olho mágico escureceu por um segundo e a porta foi destrancada com violência. Camila apareceu na fresta, o rosto maquiado impecavelmente, mas com os olhos arregalados de pânico. Ela usava um vestido preto curto, de lantejoulas, que eu sabia ter custado 3 parcelas do meu empréstimo consignado. Até que enfim, sibilou ela, puxando-me pelo braço para dentro, mas tentando nos empurrar para a esquerda em direção à cozinha. Vocês estão atrasados. As meninas já estão perguntando do jantar. Cadê as travessas? Cadê o salpicão? Ela olhou para as mãos de Alberto. Vazias. Olhou para as minhas mãos. Apenas a minha bolsa velha e a garrafa de vinho barato decantada no cristal. O sorriso nervoso dela vacilou. Cadê a comida? Ela sussurrou, a voz trêmula, olhando por cima do nosso ombro para o corredor vazio. Vocês deixaram no carro? O pai vai buscar? Parei no meio do hall de entrada. Soltei meu braço da mão dela com um movimento seco, firme. Não tem comida, Camila, disse eu, num tom de voz normal, sem sussurros. E não vamos para a cozinha. O quê? Ela empalideceu, a maquiagem parecendo subitamente uma máscara de palhaço triste. Vocês ficaram loucos? A Marcela e a Beatriz estão aí na sala. Elas estão esperando o buffet afetivo. Se vocês não trouxeram nada... Meu Deus, eu vou passar vergonha. Vão embora, agora. Alberto deu um passo à frente. Ele parecia maior naquele terno preto antigo. O cheiro de naftalina tinha sumido, substituído pelo cheiro de dignidade. Nós não vamos embora, filha, disse ele, a voz grave ressoando nas paredes decoradas com quadros abstratos que nós pagamos. Nós fomos convidados. Lembra? Jantar na casa da nossa filha. Antes que Camila pudesse bloquear nossa passagem, Alberto estendeu o braço para mim. Aceitei. Caminhamos juntos, ignorando os protestos mudos e os gestos frenéticos dela, e entramos na sala de estar. O ambiente estava climatizado e cheirava a lírios. As 2 amigas, Marcela e Beatriz, estavam sentadas no sofá de linho branco, taças de vinho na mão, rindo de algo na tela de um celular. Quando nos viram entrar, o riso morreu instantaneamente. O silêncio que se instalou foi absoluto. Só se ouvia o zumbido suave do ar-condicionado e o som distante do trânsito lá fora. Marcela, a loira que tinha perguntado se eu era a empregada no shopping, franziu a testa, apertando os olhos como se tentasse focar uma imagem ruim. Beatriz, a morena de nariz empinado, baixou a taça devagar. Ué, começou Marcela,
olhando de mim para Camila, que entrava logo atrás de nós, suando frio. Mila? Quem são esses? Camila correu para a frente, tentando ficar entre nós e as amigas, num escudo humano patético. Ninguém! Ela guinchou, a voz falhando. São os entregadores. Eles vieram avisar que houve um problema com a comida. Um acidente na cozinha do buffet. Eles já estão saindo. Olhei para Camila. Vi o desespero nos olhos dela. Vi a vergonha. A mesma vergonha que ela sentiu no shopping. Mas dessa vez, eu não engoli o choro. Eu engoli a compaixão. Dei um passo para o lado, contornando a filha que tentava me apagar da existência. Parei bem no centro da sala, sob o lustre de cristal. Alberto ficou ao meu lado, uma sentinela silenciosa. Boa noite, meninas, disse eu, com um sorriso calmo e educado. Desculpem a invasão. Mas acho que houve um pequeno engano na apresentação. Marcela arregalou os olhos. A memória visual dela finalmente conectou os pontos. Espera aí. Ela apontou uma unha postiça vermelha na minha direção. Você é aquela senhora do shopping, a pedinte, a louca que gritou com a Mila. Beatriz cobriu a boca com a mão. Meu Deus, Mila. Ela te seguiu até aqui? Que horror! Chama a portaria. Camila estava paralisada. Ela abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse agora seria uma armadilha. Se dissesse que éramos pais dela, admitiria a mentira do shopping. Se dissesse que éramos estranhos, teria que explicar por que tínhamos a chave da porta. Não precisa chamar a portaria, querida, respondi mantendo a postura ereta. O porteiro, seu Valdir, nos conhece muito bem. Ele sabe que nós não somos pedintes. Caminhei até a mesa de centro de vidro. Com movimentos deliberados e lentos, pousei a garrafa de vinho chique e, ao lado dela, o envelope pardo com o laço vermelho. O som do papel grosso batendo no vidro foi como um tiro de misericórdia no silêncio tenso. O que está acontecendo aqui? Perguntou Beatriz, a voz aguda de indignação. Mila, você disse que ia ter um jantar japonês exclusivo e agora aparece essa gente estranha? Camila começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de impotência. Mãe, por favor, ela sussurrou, tão baixo que só eu ouvi. Não faz isso. A palavra mãe pairou no ar, mas não teve o efeito mágico que ela esperava. Eu olhei para ela e pela primeira vez em 26 anos, não vi minha bebezinha. Vi uma mulher adulta, cruel e calculista, que precisava de uma lição que a vida ainda não tinha dado. Virei-me para as amigas. O jantar foi cancelado, anunciei, minha voz preenchendo a sala. O sushiman não veio porque o cartão de crédito da anfitriã foi recusado. De novo, mas não se preocupem, nós trouxemos o prato principal. Alberto puxou a fita vermelha do envelope. O laço se desfez com um som suave de cetim escorregando. Camila tentou avançar para pegar o envelope, mas Alberto a bloqueou com o corpo. Senta, Camila, ordenou ele. Foi a primeira vez que ouvi meu marido usar aquele tom de voz com ela. Não era um pedido. Era uma ordem de um homem que estava cansado de ser feito de palhaço. Ela obedeceu, caindo numa poltrona lateral, encolhida, as mãos cobrindo o rosto. Tirei os papéis de dentro do envelope. Vocês perguntaram quem nós somos. Comecei, olhando diretamente para Marcela. Ontem, no shopping, minha filha disse que não conhecia essa senhora. Disse que eu era uma desconhecida. Então, acho justo que eu me apresente formalmente. Peguei o primeiro documento. A escritura do apartamento. Muito prazer. Eu me chamo Doralice. E esta sala onde vocês estão sentadas, este sofá de linho branco que você está sujando com o sapato, Beatriz, isso tudo é meu. As duas amigas se entreolharam, confusas. Como assim? A Mila disse que comprou esse apartamento com a herança da avó italiana. Soltou Marcela. Soltei uma risada curta e seca. Avó italiana? Minha mãe era de Caruaru e morreu vendendo renda na feira. Não houve herança. Houve trabalho. Meu trabalho e o do meu marido, Alberto, que é jardineiro. Levantei o contrato de aluguel, exibindo a assinatura reconhecida em cartório. Eu pago este aluguel. Eu sou a fiadora. Camila consta aqui apenas como ocupante. Uma ocupante que, aliás, está com o condomínio atrasado há 2 meses, conta que eu descobri hoje de manhã.
Camila soluçava alto agora, um som feio, engasgado. Parem! Parem com isso! Vocês estão destruindo a minha vida! Nós estamos construindo a verdade, Camila, retrucou Alberto, servindo-se de uma taça do vinho barato com uma elegância que nenhum daquele grupo possuía. Peguei o próximo papel, o documento do carro. Aquele Honda Fit prata na garagem? Continuei, implacável. Está no nome de Alberto da Silva, o jardineiro, o pai que ela esconde de vocês. O pai que anda de ônibus ou num carro velho caindo aos pedaços para que ela possa fingir que é rica. Marcela levantou-se do sofá, visivelmente desconfortável. A taça de vinho tremia na mão dela. Mila, isso é verdade? Você mente pra gente esse tempo todo? Você disse que seu pai era diplomata aposentado? Camila tirou as mãos do rosto. A maquiagem estava borrada, escorrendo como lama preta pelas bochechas. Elas não entendem, gritou ela, apontando para nós. Vocês me humilham. Vocês sempre quiseram me controlar. Eu só queria ser alguém. E vocês vêm aqui, com essas roupas ridículas, com esse cheiro de pobre. Cale a boca! O grito de Alberto foi como um trovão. Até as amigas se encolheram. Ele caminhou até ela, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Cheiro de pobre? Ele perguntou, a voz trêmula de raiva contida. Esse cheiro é de suor, Camila. É o cheiro do dinheiro que pagou esse vestido que você está usando. É o cheiro da comida que você come. É o cheiro que sustentou a sua mentira por todos esses anos. Alberto virou-se para as amigas, que agora já pegavam suas bolsas de grife, ansiosas para fugir daquele espetáculo grotesco de realidade. Vocês podem ir embora, disse ele, abrindo a porta da sala com um gesto amplo. O show acabou. O circo pegou fogo e os palhaços se demitiram. Marcela e Beatriz não precisaram ouvir duas vezes. Vamos, Bia, que clima horrível, murmurou Marcela, passando por nós sem nem olhar na cara de Camila. Tchau, Mila. Depois a gente, vê isso. Nem me liga, tá? Que mico. Ouvimos o som dos saltos delas batendo no piso do corredor, rápido, em fuga. Depois, o barulho do elevador chegando e partindo. Ficamos apenas nós três. O silêncio voltou, mas agora era pesado, sufocante. Camila estava encolhida na poltrona, parecendo minúscula. A sociedade tinha ido embora. A plateia tinha sumido. Só restava a verdade nua e crua. Caminhei até a mesa e peguei o último maço de papéis. Os extratos bancários. As faturas do cartão cancelado. Aqui, Camila. Joguei os papéis no colo dela. As folhas se espalharam, cobrindo o vestido de lantejoulas com números vermelhos. Aqui está o preço da sua vaidade. Uber, salão, restaurantes, viagens, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais. Ela olhou para os papéis, fungando. E daí? Ela murmurou, com um último resquício de rebeldia infantil. Vocês têm dinheiro. Vocês guardam dinheiro em casa. Qual o problema de me ajudar? Eu sou filha única. O problema, respondi, sentindo uma calma gélida tomar conta do meu coração, é que ajuda se dá a quem precisa, não a quem despreza quem ajuda. O problema é que ontem, no shopping, você matou a mãe que te dava tudo. Cheguei bem perto dela. Inclinei-me para que nossos rostos ficassem no mesmo nível. Eu podia ver o medo nos olhos dela. O medo real. Não o medo social de passar vergonha, mas o medo de sobrevivência. Você disse que não conhecia aquela senhora? Pois bem, aquela senhora era a Doralice mãe. Ela era boba, coração mole, perdoava tudo. Ela morreu. Apontei para o meu próprio peito. Quem está aqui agora é a Doralice proprietária. E a Doralice proprietária não aceita inquilinos inadimplentes e ingratos. Alberto colocou a mão no meu ombro, apoiando-me. O que vocês vão fazer? Camila perguntou, a voz sumindo. Vão me expulsar? Para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro nem para o Uber. Endireitei o corpo. Olhei ao redor daquele apartamento luxuoso que nunca foi meu lar, mas que suguei minhas economias para manter. Nós não vamos te expulsar hoje, Camila, disse eu. Já está tarde e nós somos pessoas decentes, ao contrário do que você disse às suas amigas. Ela suspirou aliviada, achando que tinha vencido pelo cansaço, achando que o sermão tinha acabado e tudo voltaria ao normal. Ah, graças a Deus. Mãe, eu prometo que... Não termine essa frase, cortei ríspida.
Eu não terminei de falar. Você fica aqui hoje, mas amanhã, às 8 da manhã, eu venho aqui com um chaveiro. E vou trocar a fechadura. Os olhos dela saltaram das órbitas. O quê? Mas... e as minhas coisas? Suas coisas? Ri, sem humor. Que coisas? A cama foi comprada no cartão do seu pai. A TV, no meu. O sofá, os tapetes, a geladeira. Tudo tem nota fiscal no nosso nome. Tecnicamente, Camila, você só tem as roupas do corpo e aquelas que as suas amigas não viram você comprar. Fui até a janela e abri a cortina blackout. As luzes da cidade brilhavam lá fora, indiferentes ao nosso drama. Você tem 30 dias para sair. Menti sobre o prazo legal, porque eu sabia que tinha o poder de fazer da vida dela um inferno burocrático se quisesse, já que o contrato estava no meu nome. Mas eu queria dar um susto definitivo. Mas o financiamento acabou hoje. Agora, nesse minuto. Alberto pegou a chave do carro que estava sobre a mesa de centro, onde Camila a tinha deixado displicentemente ao chegar. E o carro volta para a garagem de onde nunca deveria ter saído, disse ele, colocando a chave no bolso do terno. Você tem pernas saudáveis. Pode andar de ônibus ou pedir carona para as suas amigas ricas. Ah, esqueci. Elas foram embora. Camila levantou-se trêmula. Vocês não podem fazer isso. Eu sou filha de vocês. Isso é crueldade. Crueldade? Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela. Crueldade é ver a mãe que te limpou as fraldas estender a mão no meio de um shopping e ser tratada como lixo. Crueldade é negar o sangue. Isso aqui, minha filha, chama-se justiça. E ela tarda, mas não falha. Peguei minha bolsa. O aluguel deste mês já está pago. Aproveite. É o último presente da Senhora Desconhecida. A partir do mês que vem, se quiser morar aqui, vai ter que assinar um contrato comigo e pagar o valor de mercado. E eu exijo fiador. Caminhei em direção à porta. Alberto veio logo atrás. Camila correu atrás de nós, agarrando a manga do paletó de Alberto. Pai! Pai, não deixa ela fazer isso! Fala com ela! Alberto parou. Olhou para a mão da filha segurando seu braço. Depois olhou para o rosto dela, desfeito em lágrimas e rímel. Por um segundo, vi a dor no olhar dele. A dor de ver a princesinha destronada. Mas então, ele olhou para mim. Viu a minha firmeza. Viu a mulher que ele amava e respeitava recuperando o amor próprio. Ele gentilmente soltou os dedos dela de sua manga. Sua mãe é a dona da casa, Camila, disse ele com uma tristeza final na voz. E ela tem razão. Vaso ruim a gente não guarda na estante. A gente põe no quintal para ver se a chuva e o sol dão um jeito. Aprenda a ser gente, minha filha. Quem sabe um dia a gente conversa de novo. Saímos. A porta bateu atrás de nós com um som definitivo, trancando lá dentro os gritos abafados de uma menina mimada que acabava de descobrir que o mundo não gira em torno do seu umbigo. No corredor, o silêncio era absoluto. Olhei para Alberto. Ele estava pálido, mas tinha um brilho nos olhos que eu não via há anos. Você está bem, Beto? Perguntei, segurando a mão dele. Ele apertou minha mão, entrelaçando nossos dedos calejados. Estou leve, Dora. Estou leve. Parece que tirei 1 tonelada das costas. Entramos no elevador. Enquanto descíamos, vi meu reflexo no espelho de metal. O vestido azul marinho caía bem. Os brincos falsos brilhavam. Eu não parecia uma senhora derrotada. Eu parecia uma rainha que acabara de vencer uma guerra sem disparar um único tiro, usando apenas a verdade como espada. Chegamos ao carro velho. Alberto abriu a porta para mim. E agora, dona Doralice? Perguntou ele, ligando o motor que tossiu antes de pegar. Vamos para casa chorar? Sorri. Um sorriso verdadeiro, que começou nos lábios e iluminou meus olhos. Não, Alberto. Hoje não se chora. Hoje a gente comemora. Vamos naquela pizzaria do bairro? Aquela que tem música ao vivo e toalha xadrez? Aquela que a Camila dizia que era brega? Essa mesma. Quero comer uma pizza grande, tomar um chopp e brindar. Brindar a quê? A minha nova inquilina, respondi, olhando para o prédio luxuoso que ficava para trás. A solidão. Acho que ela vai ensinar para a Camila o que nós nunca conseguimos ensinar com amor. O carro saiu da vaga, deixando para trás a zona nobre, o cheiro de perfume caro e a hipocrisia. A estrada à frente estava escura, mas os faróis do nosso velho guerreiro iluminavam o caminho.
e pela primeira vez em muito tempo eu sabia exatamente para onde estava indo. Aquele jantar na pizzaria do bairro não teve o gosto de massa e queijo, teve o sabor inconfundível da alforria. Lembro-me de olhar para o Alberto, com um pedaço de pizza de calabresa na mão e um bigode de espuma de chopp no lábio superior, e ver o homem com quem me casei reaparecer sob as camadas de preocupação que a Camila havia depositado sobre nós. Rimos naquela noite. Rimos como namorados fugindo da escola, com a leveza irresponsável de quem acabou de jogar uma bomba e saiu andando sem olhar para a explosão. Mas a vida real, eu sabia, viria na ressaca do dia seguinte. E veio. Os 30 dias que se seguiram à nossa visita aos Jardins do Imperador foram um teste de resistência para o meu coração de mãe, que, embora calejado, ainda pulsava com aquele ritmo antigo de proteção. Camila não aceitou a sentença em silêncio. Ah, não. Ela esperneou como uma criança a quem foi negado o doce antes do almoço. Meu celular, que mantive no silencioso, tornou-se um diário do desespero e da manipulação. Primeiro, vieram as mensagens de raiva. Vocês são monstros. Vou processar vocês por danos morais. Estou passando fome e a culpa é sua. Alberto lia algumas por cima do meu ombro e balançava a cabeça, impassível. Fome ela não passa, Dora. Tem arroz e feijão no armário dela que compramos mês passado. Se ela não sabe cozinhar, que aprenda ou coma cru, dizia ele, voltando a podar suas roseiras com uma tranquilidade que me dava forças. Depois da raiva, veio a barganha. Áudios chorosos às 3 da manhã. Mãe, me perdoa. Eu estava nervosa. As meninas me pressionam. Eu amo vocês. Vamos esquecer isso? Paga só mais esse mês do aluguel e eu prometo que procuro um emprego. Eu ouvia aqueles áudios sentada na varanda, tomando meu chá de erva cidreira. A vontade de correr lá, de abraçá-la e dizer que estava tudo bem, era uma dor física, uma pontada no útero. Mas então eu me lembrava do shopping. Lembrava do "não conheço essa senhora". E a lembrança funcionava como um cauterizador, queimando a ferida para estancar a hemorragia da minha dignidade. Não respondi. Mantive o silêncio. O silêncio, descobri, é a resposta mais barulhenta que se pode dar a quem só quer ouvir a própria voz. Quando o prazo de 30 dias expirou, numa manhã cinzenta de segunda-feira, eu e Alberto voltamos ao prédio. Não levamos comida nem presentes. Levamos sacos de lixo preto reforçados e produtos de limpeza pesada. O porteiro, seu Valdir, nos olhou com uma expressão de quem sabia das fofocas do prédio. A menina já desceu com 2 malas, dona Doralice. Chamou um carro de aplicativo. Parecia bem abatida. Deixou a chave na portaria. Peguei o molho de chaves da mão dele. O metal estava frio. Obrigada, seu Valdir. A partir de hoje, o apartamento está vago. Subimos. Ao abrir a porta, o cheiro de abandono me atingiu. Não havia mais o perfume caro de lírios. Havia cheiro de poeira e de algo estragado na geladeira. O apartamento estava vazio dos pertences dela, mas cheio da sujeira que ela deixou para trás. Manchas de vinho no tapete, restos de comida na pia, o banheiro num estado deplorável. Ela tinha levado as roupas, as joias, os sapatos, mas deixara para nós a bagunça, sua última assinatura de desprezo. Alberto olhou para a sala vazia, onde o sofá de linho branco agora exibia uma mancha escura no braço. Dora, suspirou ele, arregaçando as mangas da camisa. Parece que a princesa virou abóbora e deixou a casca para a gente limpar. Limpamos. Passamos o dia todo esfregando, lavando, desinfetando. Cada mancha que eu removia do chão parecia remover também um pouco da culpa que eu carregava. Eu não estava limpando apenas um imóvel. Estava exorcizando um passado de permissividade. Enquanto eu esfregava os azulejos da cozinha, encontrei um bilhete amassado no chão, perto da lixeira. Era uma lista de desejos da Camila, escrita em papel de carta rosa. Bolsa Chanel, viagem para Paris, harmonização facial. Não havia ajudar os pais, terminar a faculdade ou ser feliz. Eram apenas coisas caras para preencher um vazio barato. Rasguei o papel em pedacinhos minúsculos e joguei na privada, dando descarga com um prazer quase infantil. No final da tarde, exaustos, mas com o apartamento cheirando a lavanda e pinho-sol, trancamos a porta.
O que vamos fazer com o imóvel? Perguntou Alberto no elevador. Alugar, respondi prontamente. Mas dessa vez, para quem paga? O dinheiro do aluguel vai para a nossa poupança. Vamos viajar, Beto. Vamos conhecer aquelas termas que você sempre quis ver. A recuperação do carro foi outro capítulo. Alberto foi buscar o Honda Fit na rua onde Camila o tinha abandonado, pois a vaga da garagem do prédio ela não podia mais usar. O carro estava com um arranhão na lateral e o interior parecia um cesto de lixo de fast food. Mas Alberto não reclamou. Ele trouxe o carro para casa, lavou-o com a mangueira do quintal, aspirou cada canto e, quando terminou, poliu a lataria até brilhar. Pronto, disse ele batendo no teto do carro. Agora temos um carro bom para ir ao mercado. Chega de andar naquele calhambeque que engasga na subida. A transformação financeira foi imediata e brutalmente positiva. Sem as faturas de 3 cartões de crédito estourados, sem o aluguel de um apartamento de luxo na Zona Sul, sem as mesadas, sem os imprevistos semanais de Camila, nossa conta bancária começou a fazer algo que não fazia há décadas: engordar. No primeiro mês, sobrou dinheiro. No segundo, sobrou muito dinheiro. Olhei para o extrato e chorei. Chorei de raiva por ter sido tão cega. Nós éramos ricos, dentro da nossa simplicidade, e vivíamos como mendigos para sustentar a fantasia de uma filha que tinha vergonha de nós. Com o dinheiro, começamos a reforma da nossa casa. Aquele sobrado que eu tinha vergonha de olhar, com a tinta descascada, ganhou vida nova. Pintamos a fachada de amarelo ouro, uma cor vibrante, solar. Trocamos o portão enferrujado por um de alumínio branco automático. "Olha só, vizinha, ganhou na loteria?" perguntou a dona Neuza, debruçada no muro. "Ganhei sim, Neuza", respondi, sorrindo enquanto regava minhas samambaias que agora tinham vasos novos de cerâmica. Ganhei a minha vida de volta. O prêmio estava acumulado há 26 anos. Alberto comprou uma vara de pescar nova e passou a ir para a represa nos fins de semana com os amigos. Eu me matriculei num curso de pintura, em tela no centro comunitário, e voltei a frequentar o grupo de oração da igreja, agora sem ter que sair correndo para resolver os dramas da Camila. A casa, antes silenciosa e triste, encheu-se de música. Alberto gostava de ouvir modas de viola no rádio antigo enquanto cuidava da horta, e eu cantarolava enquanto pintava minhas paisagens na cozinha. Descobrimos que o ninho vazio não era um lugar de solidão, era um lugar de espaço. Espaço para ser quem éramos antes de sermos pai e mãe. Espaço para sermos Doralice e Alberto, o casal apaixonado que construiu tudo aquilo com cimento e sonho. Mas a pergunta que pairava no ar, como uma nuvem distante num dia de sol, era: e Camila? Eu sabia, por meio de uma prima distante que adorava uma fofoca, que ela estava morando de favor na casa de uma daquelas amigas, a Marcela. Mas que a hospitalidade durou pouco. Assim que o dinheiro acabou e a utilidade de Camila como boba da corte cessou, ela foi convidada a se retirar. Depois, soube que ela alugou uma kitnet num bairro afastado, dividindo com mais 2 moças. Que estava vendendo algumas roupas em brechós online para sobreviver. Meu coração apertava? Sim, eu sou mãe. O cordão umbilical a gente corta no parto, mas o laço da alma é eterno. Porém, eu sabia que intervir seria estragar o processo. O remédio era amargo, mas a doença dela, a ingratidão e a soberba, exigia quimioterapia moral. Foi 6 meses depois daquele dia fatídico no shopping que o destino, com seu senso de humor irônico, providenciou o nosso reencontro. Eu e Alberto tínhamos ido ao centro da cidade para comprar tintas para o meu curso. Estávamos felizes, de mãos dadas, tomando um sorvete de casquinha. Eu usava um vestido florido novo e Alberto uma camisa polo azul que realçava seus olhos. Decidimos entrar numa loja de departamentos, uma daquelas populares, cheias de araras de roupas baratas e música alta, para comprar meias para ele. Enquanto caminhávamos pelo corredor das roupas femininas, vi uma funcionária dobrando camisetas numa mesa bagunçada. Ela usava o uniforme da loja, um colete azul com o logo da empresa, e parecia exausta. O cabelo, antes loiro platinado de salão caro, agora mostrava uma raiz escura de vários centímetros e estava preso num rabo de cavalo prático e sem graça. As unhas, antes garras de gel perfeitas,
Estavam curtas e sem esmalte. Parei. Meu sorvete começou a derreter na minha mão. Era Camila. Ela dobrava as camisetas com movimentos mecânicos, repetitivos. Uma senhora passou por ela e derrubou uma pilha de roupas no chão sem querer. "Ô menina, olha o desastre!" reclamou a cliente culpando a funcionária. Eu esperei a explosão. Esperei a Camila antiga gritar, revirar os olhos, dizer: "Você sabe com quem está falando?" Mas a Camila nova abaixou a cabeça. "Desculpe, senhora. Eu vou arrumar", disse ela, a voz baixa, humilde, e se ajoelhou no chão para recolher as peças, enquanto a cliente saía resmungando. Alberto apertou minha mão. Ele também a tinha visto. "Vamos embora, Dora", sussurrou ele, querendo me poupar. Fiquei parada, observando minha filha de joelhos no chão da loja popular, recolhendo a bagunça dos outros. A mesma filha que tinha nojo de pegar um ônibus. A mesma filha que achava que o mundo lhe devia reverência. Naquele momento, não senti pena. Senti orgulho. Não o orgulho vaidoso de ver um filho doutor, mas o orgulho dolorido de ver um filho humano. Ela estava trabalhando. Ela estava suando. Ela estava aprendendo o valor do dinheiro e o peso do desrespeito, agora sentindo na própria pele o que fez comigo. Ela se levantou, com as camisetas nos braços, e levantou os olhos. O olhar dela cruzou com o meu. O tempo parou novamente, como naquele dia no shopping. Mas o cenário era o inverso. Agora eu era a cliente passeando, feliz e bem vestida. Ela era a funcionária uniformizada, cansada e sem luxos. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Vi a vergonha tingir as bochechas dela de vermelho. Ela abraçou as camisetas contra o peito, como se quisesse se proteger. Ela abriu a boca. Pensei que ela fosse fugir, ou gritar, mas ela apenas assentiu. Um aceno de cabeça breve, tímido, respeitoso. Não houve sorriso, nem pedido de desculpas gritado. Apenas aquele aceno silencioso que dizia: "Eu sei, eu entendi, eu estou tentando." Eu poderia ter ido até lá. Poderia ter sacado o cartão e comprado a loja inteira para ela. Poderia ter dito: "Volta para casa." Mas eu não fiz isso. Se eu fizesse isso, eu mataria a mulher que estava nascendo dentro dela. Aquela Camila trabalhadora que engolia sapo de cliente precisava viver, precisava se fortalecer. Retribuí o aceno com um movimento suave da cabeça. Um cumprimento de igual para igual, de mulher para mulher. Apertei a mão de Alberto e nos viramos. "Vamos, Beto. As meias ficam para outro dia." Saímos da loja. O sol da tarde batia no meu rosto, quente e reconfortante. "Você acha que ela vai ficar bem?" perguntou Alberto, quando entramos no carro limpo e cheiroso. "Vai, Alberto", respondi, colocando o cinto de segurança. Pela primeira vez na vida, ela está caminhando com as próprias pernas. Pode demorar, pode doer, mas ela vai chegar a algum lugar que seja dela de verdade. Naquela noite, deitada na minha cama, com os lençóis de algodão egípcio que comprei com o dinheiro que sobrava, fiz uma oração. Não pedi para Deus proteger Camila dos problemas. Pedi para que Ele desse força para ela enfrentá-los. Aprendi, aos 68 anos, que amor de mãe não é ser um colchão que amortece todas as quedas. Às vezes, amor de mãe é ser o chão duro que ensina a levantar. Olhei para o teto recém-pintado do meu quarto e respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões sem o peso da angústia. Eu tinha perdido a filha idealizada das revistas e das novelas. A princesa de cristal que se quebrava com qualquer brisa, mas quem sabe no futuro eu ganhasse uma filha de verdade. Uma mulher de carne e osso que sabe o preço do suor e o valor de um bom dia. E se esse dia nunca chegasse? Se ela decidisse nunca mais me procurar? Bem, eu ainda teria a mim mesma. Eu teria o Alberto. Teria minha casa amarela, minhas tintas, minhas viagens e a minha dignidade intacta. Dizem que a velhice é o fim da linha, o momento de sentar e esperar a morte. Que mentira deslavada. Para mim, Doralice, a velhice foi o meu renascimento. Foi quando parei de viver a vida que a minha filha queria e comecei a viver a vida que eu merecia. Fechei os olhos e adormeci, com a certeza absoluta de que, amanhã, eu acordaria dona do meu próprio nariz, senhora do meu destino e, finalmente, a protagonista da minha própria história.
E não há luxo no mundo que pague a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não deve nada a ninguém, nem dinheiro, nem desculpas, e muito menos submissão.